Eu quero que você faça um experimento agora. Feche os olhos por 3 segundos e presta atenção no silêncio. O que você ouviu? Se você ouviu alguma coisa, tipo um zumbido fraco, sangue circulando, ar-condicionado ao fundo, você acabou de provar algo muito importante. Silêncio absoluto não existe para a mente humana. O cérebro sempre preenche. E se o cérebro preenche o silêncio, o que ele faz com a música? Hoje eu vou te fazer uma pergunta que parece simples, mas que filósofos, físicos e neurocientistas ainda não conseguiram responder de forma definitiva. A música que você ama existe de verdade? Ou ela é uma construção da sua mente? E dependendo da resposta, o que isso diz sobre você? Antes de qualquer coisa, eu preciso destruir uma ideia que você provavelmente tem sobre o som. A maioria das pessoas acha que o som é aquilo que existe lá fora no mundo. Quando você bate numa mesa, o som sai da mesa e chega até você. E isso tá errado, ou pelo menos incompleto. O que sai da mesa é vibração, uma onda de pressão mecânica que se propaga pelo ar na forma de compressões e rarefações alternadas. Isso é físico. Isso é real. Isso você pode medir com um osciloscópio. Mas essa onda não tem som nenhum. Ela é só o movimento de moléculas. O som acontece aqui. Quando a onda chega no seu ouvido, ela passa pelo canal auditivo, faz a membrana timpânica vibrar. Essa vibração é amplificada pelos 3 menores ossos do corpo humano, que é o martelo, o bigorna e o estribo. Depois ele entra na cóclea, que é um órgão em espiral, cheio de líquido, onde células ciliadas microscópicas convertem um movimento mecânico em sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele percorre o nervo auditivo até o córtex auditivo primário, no lobo temporal do cérebro, onde finalmente, e só aí, você experiencia algo que a gente chama de som. Esse barulho que você acabou de ouvir, lá fora não tinha nada além de ar se movendo em padrões. O som foi uma criação do seu sistema nervoso. Agora pensa, se uma câmera filmasse essa batida, o microfone ia captar a onda. Mas o microfone não ouve, ele só registra variação de pressão. Nenhum aparelho no mundo ouve, só mentes ouvem. E se só mentes ouvem, então o que acontece com a música quando ninguém está escutando? Em 1710, o filósofo irlandês George Berkeley fez uma pergunta que irritou gerações inteiras de pensadores. A pergunta era: se uma árvore cai na floresta e ninguém tá lá pra ouvir, ela faz barulho? A maioria das pessoas responde: ué, claro que faz, o som existe independente de ter alguém ouvindo. Mas o Berkeley tinha uma resposta diferente. Para ele, a resposta era não. E ele não estava sendo poético, ele estava sendo rigorosamente filosófico. O argumento dele é assim: nós nunca temos acesso direto ao mundo, nós temos acesso à nossa percepção do mundo. Tudo o que você conhece sobre a realidade chegou até você pelos seus sentidos, e seus sentidos são filtros, não janelas. Ou seja, o que isso significa? Significa que você nunca viu uma cadeira. Você viu fótons refletidos por uma cadeira interpretados pelo seu córtex visual como uma cadeira. Você nunca tocou numa cadeira. Você sentiu a resistência de átomos repelindo os átomos da sua mão. E seu cérebro chamou isso de superfície dura. Então, existe barulho sem ouvido? Existe vermelho sem olho? Existe dor sem sistema nervoso? E existe música sem intenção? Quem conhece o canal aqui vai entender essa referência. Berkeley diria que não. E a física quântica, curiosamente, tem algo perturbador a dizer sobre isso também. Mas isso aí é papo para outro vídeo. O ponto é, a pergunta da árvore na floresta não é uma piada filosófica. É uma pergunta séria sobre a natureza da realidade. E ela se aplica diretamente à música. Tudo bem, vamos aceitar por enquanto que o som depende de uma mente para existir. Mas música é outra coisa. Música é muito mais complicada. Veja bem, o som ele é um fenômeno físico. A música é um fenômeno humano. Uma nota isolada não é música. 2 notas já pode ser, se tiverem relação entre si. Uma sequência de notas no tempo cria melodia. Notas simultâneas criam harmonia. Padrões que se repetem criam ritmo. Mas nada disso existe na física. Frequência existe na física, não me entenda errado. Por exemplo, 440 Hz existe na física. Mas lá? A nota lá é uma convenção humana. Em 1939, o mundo se reuniu em Londres e decidiu que 440 Hz ia se chamar Lá. Antes disso, o Lá era 432 Hz em muitos lugares. E veja, a nota não mudou, a frequência não mudou, só o nome mudou. E melancolia? Onde que tá a melancolia numa onda sonora? Bom, vamos pegar como exemplo a Sonata ao Luar do Beethoven. Quase qualquer pessoa no ocidente que ouvir essa música vai sentir algo, tipo introspecção, tristeza, contemplação, alguma coisa assim. Mas por quê? O que nas ondas sonoras dessa sonata carrega tristeza? E a resposta é nada. As ondas não carregam tristeza. Elas carregam frequência, amplitude e timbre. Só isso. A tristeza tá em você. E aqui tá a prova mais direta disso. Pesquisadores tocaram músicas ocidentais consideradas tristes para membros de tribos isoladas na Amazônia e na África, grupos que nunca tiveram contato com a música ocidental. O resultado?
eles não reconheceram as emoções da forma que nós reconhecemos. A tristeza que você sente na Sonata ao Luar é, em grande parte, algo que você aprendeu a sentir. É culturalmente construído, é socialmente transmitido, o que significa que a emoção não está na música, está no acordo coletivo que uma cultura criou sobre o que aquela música significa. E isso não é uma discussão nova. Filósofos brigam sobre a natureza da música há mais de 2000 anos, e as posições são radicalmente opostas. Platão acreditava que a música tinha poder moral objetivo. Na República, ele argumenta que certas escalas, que ele chamava de modos, tornavam os homens corajosos, outras os tornavam afeminados, outras os tornavam preguiçosos. Para Platão, isso não era uma metáfora, era causalidade real. A música dórica formava guerreiros, a música lídia corrompia o caráter. Tanto que ele queria banir certos modos musicais da sua república ideal. Música, para ele, era uma força objetiva que moldava a alma. Se Platão tiver certo, a música tem um poder que existe independente de você. Ela age em você como uma substância química. Aristóteles concordou com o poder da música, mas discordou do mecanismo. Para ele, a música imita as emoções humanas, e ao ouvirmos, experienciamos essas emoções de forma segura. Uma espécie de purificação, que ele chamou de catarse. Você chora ouvindo uma música triste, mas não é uma tristeza real. É uma tristeza processada, destilada, que te deixa mais leve depois. Para Aristóteles, a música é um espelho emocional. O que você vê no espelho vem de você, mas o espelho precisa existir. Já no século XX, o filósofo britânico Roger Scruton, que você já viu aqui no canal, se não, clica aí, que é onde está aparecendo aí, desenvolveu uma ideia fascinante. Para Scruton, quando você ouve uma melodia subindo, você não está simplesmente processando frequências crescentes. Você está experienciando movimento, tensão, direção, uma narrativa. E isso, meus amigos e minhas amigas, esse movimento, essa tensão, não existe nas ondas sonoras. É uma camada de significado que a mente humana projeta sobre o som. O Scruton, ele chamou isso de escuta acusmática, a capacidade humana de ouvir além do físico, de ouvir intenção, emoção, drama num arranjo de vibrações. E nenhum animal faz isso. Um cachorro, por exemplo, ele pode ouvir as frequências de uma sinfonia muito melhor do que você, mas ele não ouve a sinfonia. Do outro lado, filósofos como Daniel Dennett diriam que tudo isso é uma ilusão elegante, que não existe experiência musical flutuando no universo esperando uma mente para captá-la, que é tudo neurônios disparando em padrões específicos, criando a ilusão de significado, que a emoção que você sente ouvindo Chopin é, no fundo, química cerebral otimizada pela evolução. Provavelmente porque sons rítmicos e harmoniosos sinalizavam ambientes seguros e grupos sociais coesos para os nossos ancestrais. Beleza como software de sobrevivência. Antes de eu continuar, me conta nos comentários qual dessas duas visões é mais perturbadora para você? Que a música tem poder real sobre a sua alma ou que a sua alma inteira é só uma química? A neurociência moderna entrou nessa briga e, como de costume, ao invés de resolver a questão, tornou ela ainda mais interessante. Em 2011, pesquisadores da Universidade de Montreal, liderados por Valerie Selinger, mediram a liberação de dopamina no cérebro de pessoas ouvindo músicas que elas amavam e confirmaram: música que te dá arrepio, esse frio na espinha, a pele arrepiando, libera dopamina, o mesmo neurotransmissor liberado por cocaína, comida, sexo. Música não é metáfora de prazer, é prazer, químico, real, mensurável. Mas o detalhe mais perturbador do estudo não foi esse, foi quando a dopamina era liberada. E, por incrível que pareça, não era no clímax da música, era antes, na antecipação. O pico de dopamina acontecia no momento em que o cérebro previa que o clímax estava chegando. Ou seja, como se fosse o drop, de uma música eletrônica que está subindo, aí para, e aí do nada, aí começa assim, o drop. É mais ou menos essa ideia. E isso, inclusive, indo até para a área de filosofia, a gente pode até pensar naquela frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Até saindo um pouco do roteiro aqui, viajando um pouco, mas acho que deu para entender, a analogia que eu fiz. Bom, e o que significa tudo isso? Significa que seu cérebro está compondo junto com o músico em tempo real. Ele está criando expectativas, sendo surpreendido ou confirmado, reagindo emocionalmente, não à música, mas à relação entre o que a música fez e o que você esperava que ela fizesse. E isso explica um fenômeno que você provavelmente já viveu, mas nunca soube nomear. Por que uma música nova raramente te dá arrepio na primeira vez? E por que depois de ouvir várias vezes ela começa a te dar esse arrepio? Isso acontece porque na primeira vez seu cérebro não tem expectativa, ele não sabe o que vem depois, não tem antecipação e sem antecipação não tem o frisson. Depois de alguns plays, seu cérebro aprendeu a estrutura, sabe que depois daquela ponte vem o refrão e é nessa espera, naqueles 2 segundos de antecipação,
que a dopamina estoura. Você não tá reagindo à música, você tá reagindo ao seu próprio mapa mental dela. E entra muito no que eu falei naqueles outros vídeos também de acordes maiores e menores, até porque quando você usa, por exemplo, uma cadência tipo Dó, Lá, Sol e Ré, entendeu? Ou então, por exemplo, Lá menor, Sol, Fá e Mi maior, alguma coisa assim, que são cadências que já são muito conhecidas. Quando você usa elas, o cérebro já ouviu em outros lugares, então acaba tornando a música um pouco mais simples de ser processada. Mas tem mais. O córtex auditivo ele não processa a música sozinho. Ela ativa simultaneamente o sistema límbico, que é o centro das emoções, o hipocampo, que é o centro da memória, e o córtex motor, que controla o movimento. E é por isso que a música te faz querer dançar sem que você decida dançar. É por isso que uma música que você não ouvia há 10 anos pode te transportar instantaneamente para uma memória específica. O cheiro de uma sala, a sensação de uma tarde, que é exatamente o ponto desse vídeo. Literalmente o título dele, o cheiro da música. A música não está resgatando a memória. A memória e a música estão armazenadas juntas, são o mesmo arquivo neural. E agora vem a parte que quebra tudo. Pesquisas com pacientes de Alzheimer avançado, lembrando que eu tenho um vídeo sobre isso também aqui no canal, vou deixar aqui, mostram que eles perdem a capacidade de reconhecer rostos, inclusive de filhos e cônjuges, perdem linguagem, memórias declarativas, mas música familiar permanece. Pacientes que não sabem mais o próprio nome reconhecem músicas da infância, cantam, se emocionam. Por quê? Porque a memória musical usa circuitos cerebrais diferentes e mais resistentes que a memória declarativa. A música está tão funda no cérebro humano que é uma das últimas coisas aí. Isso não parece algo que é só ilusão química. Então vamos tentar montar esse quebra-cabeça. De um lado, a física nos diz que lá fora existem ondas, vibrações, matemática pura, sem cor, sem emoção e sem significado. Do outro lado, a neurociência nos diz que o que acontece na sua cabeça quando você ouve música é absolutamente real. Dopamina, ativação límbica, memória, movimento. Mais real que muitas coisas que você chama de reais. Mas nenhum dos dois lados explica o fenômeno completo. Tem um filósofo contemporâneo chamado Thomas Nagel que escreveu um ensaio famoso chamado Como é Ser um Morcego. O argumento dele é simples e devastador. Mesmo que você soubesse tudo sobre o cérebro de um morcego, cada neurônio, cada sinapse, cada processo bioquímico, você ainda não saberia como é a experiência subjetiva de ser um morcego, de navegar usando ecolocalização, de viver no escuro. Existe algo que os filósofos chamam de qualia, que é a qualidade subjetiva da experiência, o vermelhidade do vermelho, a dorsidade da dor. E talvez exista a musicalidade da música, uma propriedade que não está nas ondas sonoras, que não está completamente no cérebro, que só existe no encontro entre os dois. A música ela pode ser um evento relacional, não uma coisa que existe no CD, não uma coisa que existe só na sua cabeça, mas algo que acontece no espaço entre o som e a mente, uma relação, um encontro. Como o significado de uma palavra. A palavra saudade não está na sequência de letras S, A, U, D, A, D, E. Não está nem no ar que você move para falar. Está na relação entre esse som e a experiência humana de ausência com afeto. Sem experiência humana, saudade é só barulho. Sem experiência humana, Beethoven é só ar vibrando. Então assim, a música, ela existe fora da nossa cabeça? Bom, se a gente está falando de ondas sonoras, sim, com toda certeza. A estrutura, notas, intervalos, harmonia, ritmo, também. Você pode escrever numa partitura escrita há 300 anos e ela ainda pode ser tocada hoje. Mas a música de verdade, aquela que paralisa você no meio do que você estava fazendo, que te fez lembrar de alguém que se foi, que te dá vontade de chorar sem conseguir nem explicar o porquê, essa não existe em lugar nenhum até que você ouça. Ela não mora no instrumento, ela não está gravada no arquivo de áudio, ela não habita a partitura. Ela acontece, brevemente, no espaço entre o som e você, mutuamente. E talvez seja exatamente por isso que ela é tão preciosa. Porque cada vez que você ouve uma música que te toca de verdade, você não está simplesmente recebendo algo que já existe. Você está criando algo que nunca existiu antes e que nunca vai existir de novo exatamente da mesma forma, porque você nunca vai ser exatamente a mesma pessoa duas vezes. Cada escuta é única, cada emoção é irrepetível. Música não é um objeto, é um momento. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve porque esse canal existe exatamente para ter esse tipo de conversa. Até o próximo vídeo.